Deus fez aliança com Abrão, homem de fé. Nessa primeira leitura de hoje, nós vemos esse relato da aliança que Deus fez com Abrão, prometendo uma descendência a ele. E nessa aliança somente Deus se compromete. Na cultura de Abrão, aqui ele ainda não foi mudado o seu nome, para Abraão, então a gente tem que falar Abrão, Então, na cultura de Abrão, quando um homem ia fazer uma aliança ou um acordo com outro homem, eles faziam isto aqui, que o Senhor pediu para que ele fizesse. Ele pediu que ele trouxesse uma cabra, um carneiro, trouxesse animais. Aí ele só pediu isso, mas o que Abrão já entendeu? Nós vamos fazer uma aliança, então é do jeito que a gente costuma fazer aqui. Então Abrão partiu os animais ao meio, E aí, na cultura ali babilônica, naquela época, quando o homem ia fazer um acordo com outro, os dois passavam pelo meio desses animais. De modo que se dissesse o seguinte, o acordo era, se alguém quebrasse a aliança, quebrasse esse acordo, ele teria a mesma sorte desses animais, ou seja, seria partido ao meio. O que acontece é que no final da tarde, ali, quando o sol já ia se pondo, Deus faz cair um sono sobre Abrão, e aí ele não passa. Quem passa é apenas o braseiro fumegante e uma tocha, que representa ali, no caso, simboliza exatamente Deus, o Espírito Santo, fogo, o próprio Deus. Então somente Deus passa por entre os animais, somente Deus se compromete com essa aliança. Ele não quer que Abrão se comprometa com essa aliança, Ou seja, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Como assim? O que isso tem a ver, Padre? Veja, se Deus fizesse essa aliança como Abrão pensava, e Abrão não cumprisse, caísse em algum tipo de pecado, ele teria essa sorte aqui desses animais. Por isso Deus não quer que ele passe, porque somente ele quer se comprometer com Abrão. Porém, nós vemos aqui no início do texto que Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ou seja, Abrão teve tanta fé em Deus, ele confiou tanto no Senhor, dizia, olha, vai daqui, vai para lá, você vai ter uma descendência, vai para tal lugar. E ele teve tanta fé que o Senhor considerou isso como justiça, ou seja, como santidade. A santidade de Abrão está exatamente nessa fé que ele teve em Deus. No meio de uma cultura onde haviam vários deuses, ele teve essa fé em Deus. E por isso, ele é o pai na fé de toda essa multidão de cristãos também. Nós somos filhos de Abraão também pela fé. Isso é importante, de nós entendermos, porque é pela fé, é por conta da fé, que nós vamos escutar o que o Senhor diz. O Pai, essa voz que vem da nuvem, aqui é o Pai dizendo, este é o meu filho, o escolhido, ou o amado, melhor dizendo, escutai o que ele diz, Para ter fé é isso, é escutar o que o Senhor diz. Escutar o que o Senhor diz. Pedro não quer escutar o que o Senhor diz, porque o Senhor fala de cruz, e Pedro não quer aceitar a cruz, como muitos de nós católicos não queremos aceitar a cruz. Quando os sofrimentos vêm para os outros, às vezes a gente até fala, não, porque você tem que aceitar a cruz, porque você tem que conformar os seus sofrimentos à cruz de Cristo, É assim, a gente tem que enfrentar isso, mas aí quando vem sobre nós, aí é diferente, Quando vem para mim, aí não, aí eu não quero aceitar a cruz, Então, quando a enfermidade, acontece com alguém próximo a você, você vai lá e consola e tudo mais, e diz essas coisas muitas vezes, mas quando ela chega para você, aí você não quer aceitar, Você não quer aceitar, não quer escutar o filho que diz, você precisa abraçar essa cruz vai ser instrumento da tua santidade, porque é esse o diálogo que Jesus tem com Moisés e Elias. O que eles estão conversando? Sobre a Páscoa, sobre o que nós vamos celebrar daqui a uns dias. Por isso a igreja coloca esse evangelho sempre no segundo domingo da quaresma, para nós entendermos que, antes dessa glória, antes da glória, vem a cruz. É o que o Senhor está querendo falar aqui hoje, nesse evangelho. Eles estão falando que o Cristo vai sofrer. Então, antes da Páscoa, antes de cantar o aleluia da vigília pascal,
Nós precisamos chorar nossos pecados na Sexta-feira Santa, com penitência. Chorar nossos pecados na Quaresma, com penitência. Né? Mortificar esse corpo, realmente humilhar esse corpo, como o próprio São Paulo diz aqui. Né? Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Mas para que isso aconteça, você precisa mortificar. Você precisa, né, ter como Deus o Cristo. Não pode ser inimigo da cruz. O que São Paulo coloca aqui, agora o repito chorando. São Paulo lamenta, né, de fato, por esses. Porque há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz. Rejeitam a cruz. Católicos não podem rejeitar a cruz, senão deixa de ser católico. Né? Vira outra coisa aí, né? Vira outra coisa, que não é católico. O fim deles é a perdição. São Paulo diz, olha, aquele que rejeita a cruz, o seu fim é a perdição, é o inferno. O Deus deles é o estômago. Aí ele começa a elencar alguns pecados aqui, que geram outros pecados, né? Como eu tenho falado aqui sobre os pecados capitais. O Deus deles é o estômago, ou seja, pecado da gula, que é um dos pecados mais rudes, né? Um dos pecados mais rudes é a gula e a luxúria, como ele vai citar aqui, né? A glória deles está no que é vergonhoso. O que é esse vergonhoso? Nós sabemos bem o que é esse vergonhoso. São os pecados em relação à castidade, à luxúria, né? Então, há pessoas que têm Deus, têm o seu estômago como Deus, né? Essas coisas vergonhosas como algo bom, como algo glorioso, a se gabar, né? A se gabar, né? Recentemente alguém publicamente fez algo assim, né? Se gabando, né? De conseguir ter relação com mulheres e tudo mais, se gabando, né? Então, a glória deles está no que é vergonhoso. E outro pecado aqui, e só pensam nas coisas terrenas, a avareza, né? Aqui você pode pensar na avareza, no desejo de possuir as coisas, né? O consumismo, né, gerado por esse capitalismo que nós enfrentamos hoje. Não só o capitalismo, né, mas também o comunismo gera isso. Essa ideia de que tudo se resolve com dinheiro. É claro que o dinheiro é necessário, mas ele não é o pó de pirim-pim-pim que vai fazer mágica e resolver todos os problemas da humanidade. Tanto capitalistas como comunistas pensam isso. Eles acham que vai resolver tudo. Se a gente tiver abundância, nós não vamos ter crimes, né? Comunistas pensam assim, né? Que aquele ali é um coitado porque aquele ladrão, aquela pessoa ali, ele foi, vamos dizer assim, por conta do meio em que ele vive, de pobreza, ele acabou fazendo isso. Tem essa imagem, essa ideia de que não, se tiver abundância, não vai ter crime, não vai ter mal no mundo. Esse é o sonho comunista, entende? Essa ideia de que tudo vai se resolver assim. E nós sabemos que não, existe uma coisa chamada pecado original. Desordenou o homem. Né? E é fácil perceber isso. É só olhar para o nosso mundo, as guerras. Né? Semana passada, a violência bateu à nossa porta aqui enquanto celebrávamos a missa. Né? Então, não é uma questão de dinheiro que vai resolver as coisas. Então, nós não podemos ser como esses que só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, diz São Paulo, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz que o Senhor vai transformar o nosso corpo humilhado, mortificado, né, num corpo semelhante ao glorioso dele, um corpo semelhante ao seu corpo glorioso. No final dos tempos, na ressurreição da carne, nós vamos professar isso daqui a pouco, na profissão de fé. Vamos rezar, né? Creio, né, na ressurreição da carne, na vida eterna, né? Então nós vamos colocar isso, nós vamos professar publicamente isso, que nós cremos nisso, né? E agora eu vou falar um pouquinho disso. No final dos tempos, né, o nosso corpo será ressuscitado e nossa alma vai se unir a esse corpo glorioso. Bem, se a sua alma estiver, né, salva no céu, se estiver em comunhão com Deus, se estiver na graça, seu corpo irá manifestar a beleza da tua alma.
hoje teu corpo não manifesta nem a beleza nem a feiura da tua alma, né? Teu corpo simplesmente está aí, né? É claro que algumas pessoas que vamos dizer assim, se degradam tanto no pecado que acaba que às vezes a própria face, o próprio rosto da pessoa já mostra uma malícia, já manifesta uma malícia, né? De tanto que a pessoa já se acostumou a essa vida. Da mesma maneira, pessoas muito boas e santas, né, também aos poucos já vão também como que mostrando, manifestando no seu rosto, no seu modo de ser, né, já vão manifestando também um pouco da beleza de sua alma. Mas no final dos tempos, no último dia, né, o corpo irá manifestar plenamente a condição da alma. Por isso que quando alguns videntes veem em Nossa Senhora, eles dizem, né, que é de uma beleza singular, né? Porque só Jesus para ter uma alma mais bonita do que a de Nossa Senhora, né? Só Jesus. Então, veja, esse corpo que o Senhor coloca aqui, essa glória que é manifestada aqui, que São Pedro vê e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. No grego, né, no original grego vai dizer, São Pedro diz, é belo estar aqui. Porque o belo e o bom como que se confundem, né? Hoje estava tendo, tinha um pôr do sol, né, bonito aqui, né? Antes cheguei um pouquinho antes e dava para ver um pouquinho do pôr do sol, né? Então a gente contempla ali uma paisagem e a gente se sente bem de ver algo belo, de ver algo bonito, porque a beleza realmente importa, né? Até esses dias lançaram um documentário aí, né, O Fim da Beleza. É interessante isso aí, é bom de assistir. Mas essa beleza aqui é incomparável a qualquer beleza que o ser humano pode produzir. E por isso São Pedro quer ficar ali, né? Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, né? Mas o Senhor insiste, não, Pedro, precisa passar pela cruz. Precisa passar pela cruz, porque a cruz é a plena manifestação do amor de Deus. O Calvário é o lugar do sofrimento, sim, mas é o lugar da plenitude, da manifestação do amor de Deus por nós. E por isso nós precisamos também passar por esse Calvário. Então, no último dia, o Senhor ressuscitará nossos corpos. Se você estava unido a Deus, né, vai ser todo mundo bonito, né? Eu falava isso para as crianças hoje na missa das crianças. Aí tinha um que falou assim: meu pai era feinho quando era criança, mas depois ele foi ficando bonito, né? Uma criança falou isso. Enfim, mas veja, quem é meio feinho vai ficar bonitinho. Eu falava isso para as crianças, né? Ou seja, a beleza da alma vai ser manifestada no corpo, mas também a feiura, né? E aí, quando você ver isso, né, guarde bem essas palavras, você vai lembrar disso. Quando no juízo final você vai lembrar dessa homilia. Você vai lembrar disso que o padre está falando agora, né? No juízo final você verá corpos horrendos de pessoas que cuidavam muito do seu corpo, eram muito preocupadas com a beleza do seu corpo, né? Mas que depois vão se tornar horrendas porque não se preocuparam com a beleza da alma. E você poderá pensar assim, espero que você esteja em estado de graça, esteja unido a Cristo, esteja eternamente salvo, né, com seu corpo glorioso, glorificado por Deus. Você olhará para estes e pensará assim: meu Deus, como é que eu passei tanto tempo, como é que eu passava tempo sem me confessar? Era desse jeito que minha alma estava, era assim que minha alma estava, e eu passava anos sem me confessar, 2 anos, 3 anos sem me confessar em pecado mortal, e minha alma estava desse jeito, e se eu tivesse morrido naquela época, eu estaria desse jeito agora. Você vai pensar nisso, vai lembrar do que o padre falou agora, né? Vai lembrar disso, né? Aqueles que creem de fato no juízo final, porque haverá esse juízo, né? Então, cuidemos do estado da nossa alma. A quaresma é esse tempo favorável para nós mortificarmos esse corpo, nos purificarmos dos nossos pecados, para celebrarmos com toda alegria a vida nova em Cristo, na Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.